O agronegócio ele tem uma relação muito próxima com o crescimento, né, dos incêndios criminosos no Brasil, né? Teve um ano que eles colocaram fogo lá na área deles e o fogo invadiu. Foi um fogo teve muita coisa, a gente assinou bombeiro, fez tudo, e o fogo acabou com a nossa mata. Com o que nós tínhamos de reserva, acabou com tudo. O que a comunidade indígena ela sofre muito é com perda de água, com os nascentes. A gente perde os nascentes, porque a maioria das aldeias só tem nascente. Começa agora o primeiro episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a articulação Agro é Fogo. Apoio Rex Epper e Instituto Ibirapitanga. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve pessoal, tudo bem? Ao longo desta série, analisaremos as diferentes dimensões da devastação ambiental e dos conflitos por terra que se dão no rastro do uso criminoso do fogo pela cadeia do agronegócio. Ouviremos pesquisadores, quebradeiras de coco, indígenas e outros povos e comunidades tradicionais para mostrar a relação entre a questão ambiental e fundiária no Brasil. Serão 4 episódios que terão como fio condutor o uso do fogo pelo agronegócio. Uma ferramenta para viabilizar a grilagem, o desmatamento e a expulsão de povos e comunidades tradicionais. Vamos focar no Cerrado e, ao longo da série, mostrar a invisibilidade que o bioma tem diante da opinião pública e em debates em espaços como a COP30, que acontecerá em Belém em 2025. E neste episódio de abertura, a pauta é apresentar a relação entre o fogo e o agronegócio e as consequências do uso criminoso do fogo contra povos e comunidades tradicionais. Entre 2019 e 2022, houve um crescimento de 90% no número de conflitos no campo envolvendo o uso do fogo. Foram afetadas 121 mil famílias. Os dados são da articulação Agro é Fogo e da Comissão Pastoral da Terra. O principal alvo do uso criminoso do fogo foram os povos indígenas, que sofreram 39% dos ataques registrados. Conversamos com a Valéria Santos, da Comissão Pastoral da Terra e da articulação Agro é Fogo, para entender a relação do agronegócio e o uso do fogo de forma criminosa. O agronegócio ele tem uma relação muito próxima com o crescimento, né, dos incêndios criminosos no Brasil, né? Não só pela a constatação dos próprios inquéritos, né, no caso do Pantanal, né, aqueles incêndios ali de 2021, né, relacionado à queima de pastagem, né, mas também o caso da grilagem de terra na região, por exemplo, do Pará, né, lá na região de Santarém, onde houve aquele Dia do Fogo em 2019, né. Um ano depois do episódio conhecido como o Dia do Fogo na Amazônia, ninguém foi preso, nem mesmo denunciado, indiciado pelos incêndios que tomaram a região de Novo Progresso, no Pará. Naquela ocasião, em apenas 2 dias, foram registrados 20 vezes mais focos de queimada do que o normal. E para completar, um levantamento feito pelo Greenpeace mostra que nem mesmo as multas ambientais foram aplicadas como seria devido. Os indícios, né, dessa relação do agronegócio com os incêndios tem vários elementos, né? Do crescimento da fronteira agrícola, né, e minerária, então, que pressiona aí o avanço da produção, né, de commodities sobre as terras tradicionais, né, as terras públicas ocupadas por comunidades tradicionais, como quilombola, as quebradeiras de coco-babaçu, né, mas também as áreas de reserva, né, as unidades de conservação, na verdade, né, que também são terras públicas
e sobre as terras indígenas. Ou seja, é uma pressão, né, do avanço da fronteira, principalmente da fronteira agrícola, sobre as terras que ainda estão de alguma forma preservadas, né? Seja na Amazônia, né, no Cerrado, ou mesmo no Pantanal. E aí tem várias formas, né? Tem essa que é usada, o desmatamento, né, para abrir novas áreas, e usa o fogo, né, para encobrir muitas vezes esse crime do desmatamento, que na grande maioria das vezes ele não é um desmatamento legal, né, mas também na limpeza de pastagem, né, então existe várias formas aí do uso do fogo. A outra é o fogo que ele antecede ao desmatamento, né, no dossiê mesmo, isso a gente traz de uma forma bem didática, de como que esses incêndios é usado muitas vezes para ir fazendo um pouco a limpeza ou mostrando aí a ocupação das áreas por determinados grupos, né? Então, em algumas áreas é colocado fogo, né, no cerrado ou nas florestas, para demonstrar que aquela área está sendo ocupada, né? Comprovar posse. E aí joga-se capim sem fazer o desmatamento primeiro, né? Então, existe de várias formas. E a gente identifica também essa relação, né, do agronegócio com os incêndios criminosos, porque a maioria dos casos, né, identificado, seja pelas plataformas, né, como o próprio Mapa Bioma, que hoje tem, né, uma plataforma que acompanha diariamente os focos de incêndio, ou pelo próprio INPE, mas os casos que a CPT sistematiza, né, os casos de violência no campo, a maioria das comunidades, elas têm sofrido o ataque, né, dos incêndios, e esses ataques vêm por fazendeiros que estão ali pressionando, né, para tomar essas terras, né, ou seja, então tem uma relação muito íntima dos incêndios criminosos, com a grilagem, com o desmatamento e com o crescimento da produção de commodities nessas regiões, né? Antes de seguirmos falando sobre as consequências desses incêndios criminosos, pedimos para a Valéria explicar o que é o agronegócio, já que tem muita informação errada por aí. Então, tem uma confusão muito grande entre o agro, né? O agro, o que é o agro? Principalmente pelas propagandas vinculadas a uma produção muito mais preocupada com a questão da balança comercial do que, de fato, uma produção para abastecimento interno. Não é só quem está na mira do fogo que sofre as consequências desse modelo de produção. Os biomas e os consumidores também sentem, e todo o equilíbrio ambiental fica comprometido. Vamos ouvir a Valéria mais uma vez. Quando falo de agronegócio, a relação não é só com o Brasil, é com os países do sul global. Então, está deixando de produzir por vários motivos, inclusive, e que tem uma relação direta com o agronegócio. Então, se o campo ele deixa de produzir uma diversidade de alimentos saudável, sem agrotóxico, a população urbana vai sentir diretamente esse efeito. Vai estar com uma alimentação com a base muito mais de soja, de milho, trigo. Os nossos alimentos, eles são reflexo desses modelos de produção. Então, se nós temos um modelo de produção, né, baseado em poucos produtos, e produtos que são transgênicos, produtos cheios de agrotóxico, então nós estamos comendo diariamente alimentos contaminados, além de geneticamente modificados. E que esses efeitos, eles não são só na nossa cesta básica, no preço ou na qualidade visível do alimento, mas também na nossa saúde. Se as consequências da produção de alimentos com uso intensivo de agrotóxicos são sentidas por quem consome esses produtos na cidade, agora imagine estar ao lado de grandes plantações de soja, por exemplo. Meu nome é Socorro Alves, sou da comunidade quilombola Cocalinho, município de Parnarana, sou quebradeira de coco, sou raizeira e sou quilombola. Vamos ouvir a Socorro falar justamente sobre os impactos na saúde da comunidade dela. Eu acho que o agronegócio afeta não só a minha comunidade, como está afetando, acho que o mundo todo, né? Acho que o Brasil todo. O desmatamento
A comunidade Cocalinho, eu sempre digo, quando eu nas minhas falas, que nós estamos ilhados entre os sojeiros, fazendeiros, e a gente está no meio, a gente se sente sufocado, até para respirar, porque a gente está respirando o veneno que eles estão jogando lá na área deles, que eles dizem que é deles, e está afetando a nossa. Isso impacta muito, tanto na saúde, como na alimentação, em tudo. Principalmente nós mulheres, que a gente sente muito, na comunidade, tem mulheres que ultimamente está tendo dificuldade, acho que até para engravidar. Tem vários relatos. Eu acho que seja por causa disso também. E outra coisa que nós, na comunidade, a gente está envenenado porque a nossa água está envenenada só num poço, que é o da escola, quando a Fiocruz veio fazer o trabalho lá dentro. Esse trabalho a que a Socorro se refere é a pesquisa da Fiocruz Ecocídio e Globalização nos Cerrados Brasileiros. O estudo foi enunciado a partir da denúncia feita ao Tribunal Permanente dos Povos pela campanha em defesa do Cerrado. A pesquisa constatou a presença de agrotóxico na água das comunidades em todos os estados pesquisados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em Cocalinho, na comunidade da Socorro, numa única amostra de água, foram encontrados 9 tipos de agrotóxicos diferentes. E é desse posto que a gente faz alimentação para as crianças na escola e que nós bebe, que nós não tem outra opção para a gente beber. É de lá mesmo onde a gente está consumindo. E depois que esses fazendeiros, esses sojeiros chegaram para lá, aumentou o desmatamento e aumentou a doença dentro da comunidade. Ele joga veneno, mais de avião. E lá na área deles, muitas vezes quando eles jogam, que eles passam por cima da comunidade. Eu mesmo sou prova viva disso, que quantas vezes eu não estava na estrada, vindo da cidade lá para minha casa, o avião passava por cima de nós, jogando veneno. O uso do agrotóxico como arma química para forçar o deslocamento de comunidades indígenas, camponeses e quilombolas já foi denunciado em diversos espaços. Inclusive, temos o episódio 224 com a pesquisadora Larissa Bombardio sobre esse tema. A esse cenário se soma o aumento do uso do fogo para forçar a expulsão das comunidades. Uma das formas que as comunidades têm encontrado para resistir a isso tem sido as brigadas de incêndio. Vamos ouvir Socorro contar sobre a experiência na comunidade Cocalinho, no Maranhão. A gente lutou para conseguir uma brigada. A gente monta várias estratégias, mas geralmente sempre tem alguma coisa que acontece. Sempre o fogo passa para dentro da comunidade. O que nós tínhamos de reserva acabou com tudo. Isso foi um incêndio criminoso. E geralmente que quase todo ano tem fogo. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde é que sai o fogo, falar a verdade. Eles dizem que não é de lá. E aí a gente fica, mas todo ano a gente tem, quando a gente vê uma fumaça, a gente já vai olhar. A gente tem o pessoal da brigada, aí o pessoal vai ver lá como é que tá. Se tiver muito, aí chama os outros, vai lá para baixar o fogo. E é isso, e impacta muito dentro das comunidades, porque queima lugar da roça, onde o pessoal vai fazer a roça do próximo ano. Aí onde é que vão trabalhar? Porque o fogo passou e acabou com tudo. Muitas vezes o pessoal está fazendo o seu trabalho já para plantar. A gente não podia fechar esse episódio sem explicar a diferença entre o uso do fogo feito pelas comunidades tradicionais e o incêndio criminoso. Em discurso na ONU em 2021, o então presidente Bolsonaro afirmou que os culpados pelas queimadas seriam as próprias comunidades, desresponsabilizando o agronegócio. Em um momento de críticas internacionais à política ambiental no Brasil, por causa das queimadas na Amazônia e no Pantanal, o presidente Bolsonaro culpou caboclos e índios pelo fogo que classificou de inevitável. Disse também que o país alimenta o mundo respeitando o meio ambiente e é vítima de uma campanha internacional com apoio interno. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mas será que é isso mesmo? Vamos continuar com a fala da quebradeira de coco e quilombola Socorro para entender a diferença entre o uso tradicional do fogo e os incêndios florestais.
O uso do fogo que a gente faz dentro da nossa comunidade, dentro do território, é o uso coletivo, por exemplo. Tem um grupo de 10 homens que são um corpo de roça, que eles chamam assim. Aí um pedaço bem grande de chão que trabalha o coletivo. Aí eles vão lá, faz aquele procedimento, mas para isso acontecer esse fogo, tem um horário certo, tem aquele trabalho todinho deles, limpar os piques ao redor daquela área que eles vão queimar, e ajuntar uma quantidade, uns 20, 30 homens, o tanto que for, para poder botar fogo naquele pedaço de chão, para ter maior cuidado para não passar para outra área. Isso aí é um cuidado que a gente tem bastante dentro do território, para quando for queimar, ter essas queimadas, que é para eles poder fazer aí roça, não prejudicar a nossa área, a nossa mata. Isso aí, a gente tem bastante esse cuidado. E eles não, os outros não estão nem aí, deixa que vá. A comunidade Cocalinho recebeu a certidão de reconhecimento da Fundação Cultural Palmares em 2015. Já são 8 anos e nada da titulação da terra ser concluída pelo INCRA. Isso deixa as comunidades vulneráveis a invasões, ameaças e violência, como os casos relatados aqui. A gente também conversou com a Rosineide Xerente, que vive na terra indígena Xerente, no município de Tocantinha, no estado do Tocantins. As comunidades indígenas dessa região também sofrem o impacto de todo esse cenário que descrevemos ao longo deste episódio. Por isso, as mulheres Xerente participam da Brigada Indígena Voluntária Feminina para atuar em incêndios florestais e ações de educação ambiental. A Rosineide fez parte justamente dessa brigada e conta um pouco da realidade local. Eu me chamo Rosineide Cibadi Xerente, já fui uma brigadista voluntária por 2 anos, atuei por 2 anos lá na base como brigadista voluntário. Hoje eu não faço parte mais de lá. O agronegócio afeta muito a nossa região em questão da conta das águas, né? Como tem muitos projetos por aqui perto das plantações, soja, milho. O que a comunidade indígena ela sofre muito é com perda de água, com os nascentes. A gente perde os nascentes, porque a maioria das aldeias só tem nascente. Água corrente, água pequena. Fora do tempo e fora da época, muitas vezes é colocado fogo pelo agronegócio. Aí onde perdemos as frutas do cerrado, se o fogo criminoso for colocado antes do tempo, e o fogo utilizado para produzir vidros é que o fogo é colocado no tempo certo, em maio e junho, para dar as frutas no tempo certo, as frutas do cerrado, aonde a gente utiliza como piqui, cazuí, oiti, etc. Muito mais, e a caça do mato. Por tudo isso que nossas entrevistadas trouxeram neste episódio, fica evidente como a devastação ambiental e os conflitos por terra estão imbricados com o uso criminoso do fogo pelo agronegócio no Cerrado brasileiro. Mas a gente segue aprofundando este assunto no segundo episódio, em que vamos olhar em detalhes a relação da grilagem de terras e do fogo, a partir também do que acontece no Mato Piba, região de cerrado que se estende entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa parte do Brasil é considerada uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo e sua expansão tem se dado com grandes esquemas de grilagem do patrimônio público e violência para expulsar camponeses, poceiros e povos tradicionais. Este foi o primeiro episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado, especial do Guilhotina em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a articulação Agro é Fogo, apoio de Rex Epper e do Instituto Ibirapitanga. Para saber mais sobre o trabalho, visite sesi.org.br. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou dessa série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar nesse assunto. Voltamos em 22 de maio com o segundo episódio. Não perca! A produção, apresentação e roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição e o desenho de som. O apoio de produção é de Ludmila Pereira e Tarsilo Santana, e a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia.
série especial No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios da TV Globo e da TV Cultura.